Falando então mais um pouco sobre variáveis, é importante a gente tentar entender exatamente por que variável se chama variável. A resposta é bem simples. Vamos fazer um exemplo aqui. Por exemplo, a variável ponto, por exemplo, pontos aqui eu tenho menos 40, certo? Eu vou tirar esse trace aqui. Se eu mostrar quantos pontos eu tenho aqui no palco agora, eu estou com, na minha saída de dados, menos 40, ok? Confirmado. Agora perceba o que eu vou fazer na próxima linha. Eu vou invocar novamente a variável pontos que já existe e vou atribuir um outro valor diferente para ela. Vou botar 70 pontos. Reparem que eu não precisei mais colocar a palavrinha var do lado, porque essa variável já existe. A ideia de variáveis, o nome já diz, tu pode usando ela ao longo do teu código e variando o conteúdo dela, o valor que tem dentro dela. Essa é a graça de usar variáveis. Então, lá em cima, assim que eu criei a variável pontos, eu já alimentei ela com valor, mostrei na tela, e mais tarde, agora eu vou trocar. Simplesmente eu vou trocar o valor que tem dentro dela. E vou mostrar de novo na minha tela. Ó. Vou botar aqui uma string, ó, segunda amostra. E a gente vai ver se ela fica com menos 40 ou com 70. Vocês vão perceber que é com 70 que ela vai ficar. Olha lá. É pontos. Segunda amostra, 70 pontos. Ok? Ali eu mostrei os dois momentos. A variável em dois momentos diferentes no meu código teve dois valores diferentes. Então é importante que todos entendam que é por isso que se chama variável. Pode ficar mudando em tempo real o tempo todo. Certo? Próximo conteúdo que a gente vai ver agora vai ser sobre os operadores, né? A gente chama de operadores aritméticos, que nada mais é do que fazer conta simples de adição, subtração, multiplicação, certo? Por código. É simples, é como se fosse num Excel, ok? Então, por exemplo, se eu pegar aqui a minha idade, na hora de mostrar, eu uso um operador aritmético para mostrar, por exemplo, o dobro da minha idade. Nesse caso aqui, eu estou usando o símbolo, né, que representa a multiplicação, tá? É um asterisco. Então, idade vezes 2, no meu trace, ele vai me dar o dobro, 58, certo? É bem simples, sinal de mais é mais, reparei que a idade somou mais 2, sinal de menos é menos, tirou 2, e o sinal de divisão é uma barra, uma barrinha inclinadinha para a direita. Dividir a minha idade por 2, ok? É importante também a gente não esquecer que eu não preciso fazer esse tratamento de dados, multiplicar os dados ou até a concatenação somente na hora de mostrar os dados. Eu posso fazer isso na hora de alimentar as variáveis. Então, por exemplo, eu conseguiria aqui nos meus pontos colocar menos 40, menos 60. Certo? Tu pode fazer isso na hora de atribuir. Então, ali os meus pontos, né? Olha lá, menos 100. Certo? Então, a gente pode fazer contas na hora de alimentar as variáveis. Ok? Agora nós vamos ver um outro tipo de dado que é o chamado Boolean, certo? É um outro tipo de dado muito utilizado. Ele também é um dado primitivo. Eu vou colocar um exemplo aqui. Esse tipo de dado, eu poderia usar uma variável, por exemplo, chamada passou, certo? Eu vou chamar ele de Boolean. Ele é um tipo de dado
que aceita somente dois tipos de valores, verdadeiro ou falso. É exatamente isso que vocês estão pensando. Ou tu escreve true, em inglês, que é verdadeiro, ou tu escreve false. Qualquer outra coisa que tu digitar para ele não vai funcionar, certo? E não precisa aspas, ok? True ou false. Ok, para que isso seria útil dentro de um programinha, dentro de um joguinho, por exemplo? Esse tipo de dado, gente, é uma variável. Tu pode ficar verificando ela no teu game, por exemplo, o tempo todo. Tu pode verificar se ele passou de fase, ou se um aluno passou de ano de acordo com os pontos que ele teve, ou com a nota que ele teve, certo? Então, a variável ela pode começar como falsa. Em determinado momento do teu código, do teu jogo, por algum motivo, tu vai lá e troca ela para verdadeira e trabalha com esse verdadeiro, ok? Eu daqui a pouco vou ensinar vocês a identificar quando uma variável é verdadeira e, se caso ela seja verdadeira, fazer alguma coisa com ela, fazer um processamento de dados com isso, certo? Por enquanto está estático, um tipo de dado verdadeiro ou falso, muito útil. Uma maneira da gente trabalhar com esse tipo de dado é eu ensinando para vocês os operadores que a gente chama de operadores relacionais. Eu vou usar aqui no Trace, para a gente poder estudar isso com calma. O que seriam os operadores relacionais? Simples, se eu pegar, por exemplo, o número 5, se eu digitar o número 5, eu consigo comparar, por exemplo, um 5 com outro 5. Eu usei para isso um operador que a gente chama de operador relacional, certo? Não é um igual, porque um igual, olha aqui em cima, ó, é a atribuição. O relacional, ele pega e diz assim, ó, este 5 aqui, esse tipo de dado aqui, é igual a este tipo de dado? E é, né? A gente sabe que é. Então, como deu uma verdade dali, sai sempre uma resposta disso tudo. Quando a gente usa um operador relacional, dele saiu uma resposta. E o tipo de dado que sai dessa resposta é um tipo de dado booleano, esse que eu acabei de mostrar para vocês. É muito interessante, né? Eu usei dois valores aqui numéricos e quando eu comparo dois valores, não importa o tipo, poderiam ser duas strings aqui, sai uma resposta booleana, né? Quer ver, ó? Olha lá, ó, saiu um true de resposta, certo? Se eu mudar para 4 aqui, ó, vai ser uma mentira, e vai me sair um falso. E isso eu posso fazer tanto com números quanto com nomes, por exemplo. Vou usar uma string local aqui, ó, Murilo. Certo? Vou comparar com uma outra string chamada Murilo com dois L's. Tem que sair uma booleana aqui chamada falso disso, né? Então, saiu uma booleana chamada falso. Se eu arrumar agora ali, vai sair um true. Então, reparem que programação, gente, é isso. É tu comparar tipo de dados, certo? E ter como resposta verdadeiro ou falso. Porque daí o software pode continuar executando tal coisa ou não. Ou ele pega um outro caminho para executar, certo? Então a gente pode pegar nossas variáveis, ficar comparando elas o tempo todo e fazer coisas a partir dessas comparações. Ok? Outro tipo, não, é lógico que não é só o igual ali, que existe nos operadores relacionais. Eu posso também, por exemplo, fazer assim, que daí ao invés de perguntar se os dois tipos de dados são iguais, eu estou perguntando se eles são diferentes, certo? No caso aqui, ó, Murilo e Murilo de cada lado, eu estou perguntando, é diferente? Não, não é, né? Então, ao invés de sair um true, como saiu antes, vai sair um false. Então, olha lá, saiu falso. Então, olha que divertido, eu consigo perguntar se as coisas são diferentes, né? Dependendo da situação que tu tem no teu jogo, tu vai querer ver se é diferente ou tu vai querer ver se é igual.
Também podemos trabalhar com sinais, por exemplo, de maior, né, e menor. Esses sinais são muito conhecidos. Para trabalhar com o maior e o menor, aí sim faz mais sentido usar números, né? Porque a string ali a gente não conseguiria comparar nada. Então, por exemplo, eu consigo botar 10, estou perguntando ali, né? Se 10 é menor do que 5. No caso, não. Vai sair um false dali, vamos executar, lá saiu um false. Então, eu consigo comparar também a questão do maior ou menor. Eu posso, por exemplo, comparar variáveis, não usar dados locais. Vamos usar as variáveis que estão ali em cima. Peso. O meu peso, ele é menor do que a minha idade? Não, né? O peso é maior, então tem que dar um falso. Certo? É bem fácil. Outra coisa também, a gente pode fazer o seguinte, ó. Eu posso perguntar, por exemplo, voltar para o 5, olha, 5 e 5. Eu posso perguntar se o 5 ele é menor ou igual ao outro 5, porque eles são iguais, né? Então a gente pode ter duas comparaçõezinhas ali na mesma expressãozinha, certo? 5 é menor ou igual a 5, ele é igual, então sai verdadeiro, ok? Dica para nunca errar esses operadores relacionais, tá? Faz assim, ó, sempre aqui no que eu tô... Isso aqui é uma expressão, isso que eu sublinhei é uma expressão, ok? Sempre ele pergunta se é verdade. Sempre se pergunta assim, ó, é verdade? É verdade? O que é verdade? O que o sinal está dizendo, entendeu? Ou seja, é verdade que 5 é menor ou igual a 5? Né? Aí a resposta vai ser a tua resposta, né? No caso ali, sim, é igual, verdade que é igual, ok? É simples, a gente vai pegando com o tempo. Mais tarde, né, em outras aulas, a gente vai começar a usar essas expressões lógicas, esses sinaizinhos, dentro de um contexto de game, e vocês vão começar a achar isso mais útil. Certo. Mas vocês devem estar se perguntando em que contexto que isso nos vai ser útil, né? Eu começar a comparar variáveis e sair dali uma resposta verdadeira ou falsa. Então, para isso começar a se tornar útil, toda a linguagem de programação tem o que a gente chama de estruturas, ok? Eu vou ensinar uma delas que faz parte das estruturas condicionais. E todas as linguagens de programação, ela funciona da mesma maneira, ok, gente? É uma estrutura muito conhecida, eu vou colocá-la crua aqui para nós, e depois a gente vai alimentar ela. Ó, é o if, ok? O if, ele significa se, certo? Ele tem um parênteses, e basicamente o if significa o seguinte. Ele faz o seguinte, ó. Se o que tu colocar dentro dos parênteses aqui for verdadeiro, executa o que está dentro das chaves. É basicamente isso. Então, o que a gente vai colocar dentro dos parênteses do if? Justamente, olha aqui, ó, essa expressão que a gente acabou de aprender, ok? Porque se a gente usa expressões, e a gente sabe que de expressões saem respostas booleanas, né? É o que a gente precisa. A gente precisa colocar dentro do if expressões para que a gente receba um verdadeiro ou falso para o código ser executado aqui, dentro das chaves. É assim que funciona um game, certo? Vai detectar lá o Mario quando ele colidir num caninho. Tu tem que ficar perguntando o tempo todo se ele já colidiu, né? Tem um if lá perguntando, já colidiu? Se sair um true da colisão lá, ele executa o que está dentro das chaves, certo? Então, o if torna a expressão lógica, a expressão relacional mais útil, certo? Vamos ver se ela está funcionando aqui. Eu vou colocar um trace aqui, ó. Olha só. Entrou no if. Então, quando sair um true daqui, quando a resposta for verdadeira, eu vou apagar esse trace aqui que eu tinha posto antes. Quando a resposta daqui for verdadeira, ele vai mostrar para nós na saída esse if, certo? Vamos lá, vamos compilar. Olha lá, entrou no if. Agora eu vou testar uma mentira, vamos ver. 5 é menor ou igual a 5?
Vamos ver, ó. 5 é menor ou igual a 2 é uma mentira, né? Então não pode executar o entrou no if. Olha lá, não executou nada, certo? Então tá aí a estrutura if funcionando junto com um operador relacional. Para finalizar a aula de hoje, a aula que a gente vai ver mais sobre o if, mas eu posso sempre verificar o contrário no if, né? Ele tem um resto de estrutura aqui que tu pode sempre implementar. É o else que representa o senão, certo? Ou seja, se não acontecer o que está aqui, tu pode mandar uma outra frase dizendo, pá, não entrou, né? Ah, era mentira. Era mentira. Então, aqui eu posso fazer... Se for mentira, né? Que é o que a gente fez aqui em cima, vai cair nesse de baixo, ó. Ou seja, sempre cai num. Tu nunca fica no vácuo, né? Pode sempre botar uma resposta. Tá? O jogador morreu ou não morreu, né? Ganhou ponto ou não ganhou ponto. Entrou ou saiu do jogo. Então, olha lá, era mentira.